Nós queremos, no nome do Senhor Jesus, cumprimentar a todos que mais uma vez, neste programa abençoado, nesse programa chamado Palavra Viva, está nos acompanhando, ligado, esperto, naquilo que Deus está falando aos nossos corações através da sua palavra. Eu quero agradecer a todos, e que Deus venha a cada dia mais abençoar a sua família, abençoar os seus amigos, abençoar o seu trabalho, abençoar todas as áreas, a sua saúde, abençoar todas as áreas da sua vida. Estamos vivendo tempos aonde o Senhor Jesus, ele tem se manifestado na terra. Aonde o Senhor Jesus, ele está em busca de corações que param um pouquinho as suas atividades. Jesus está em busca de pessoas que são capazes de entender o seu chamado, o chamado do teu Espírito Santo. E Jesus, ele tem prazer quando nós conseguimos parar um pouco o nosso tempo, quando nós nos envolvemos com o seu projeto, com a sua palavra, e Deus, ele está nesse exato momento, olhando para nós, e Deus, ele cria uma expectativa, do nosso retorno a Ele. Deus, ele cria uma expectativa no seu coração de como vamos responder o seu chamado, de quais serão as nossas atitudes a partir do momento em que ouvimos a sua palavra. A palavra, ela é lançada nos corações como uma semente. E qual vai ser a consequência dessa semente no nosso coração? E a Bíblia fala dos 4 tipos de coração. E um deles é o coração semelhante a uma terra boa, que quando cai uma semente nesse coração, essa planta germina, essa planta cresce e essa planta dá frutos. Então Deus, ele lança a sua palavra, ele usa os seus homens, os seus mensageiros nesta terra, as mulheres também, e Deus usa a boca dos teus servos, e através da boca dos teus servos são lançadas sementes. E essa semente cai no coração, ela cai na mente das pessoas, e Deus sempre está na expectativa de qual será a colheita, de qual será o retorno. O próprio Deus disse que a sua palavra não voltará vazia. E nós temos a certeza de que Deus, ele está operando em muitos corações. Deus, ele está nesse exato momento operando em muitas vidas. E Deus, ele quer operar, sim, nos nossos corações. E nós estaremos agora, no nome santo do Senhor Jesus, nós estaremos lendo a palavra toda especial. Existe uma diferença grande. Existe algo encantador. Existe algo inexplicável na palavra de Deus. Às vezes nós queremos tanto que Deus fala conosco, Muitas pessoas têm desejo de que Deus fale aos seus corações. E uma das formas mais comuns e mais fáceis de Deus falar com o homem é através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Nós vamos ler Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os seus discípulos fazem
o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes não no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele estendeu e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem chamará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Porquanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado,
nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, nisso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dada outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, achará desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitarão ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém: Eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Existe um desejo extraordinário no coração de Deus, no coração do Senhor Jesus Cristo, de nos tornar família de Deus. Nós não podemos olhar para Deus, nem olhar para Jesus Cristo, como nós olhamos para nós mesmos, ou como nós olhamos para os homens. As emoções e os sentimentos de um homem ou de uma mulher, eles não são como os sentimentos e as emoções de Deus. Deus, ele tem um amor incomparável em relação ao homem, em relação aos seus filhos. E você pode ter toda a certeza que Deus, ele sabe como cuidar de alguém. Deus, ele sabe como julgar uma pessoa. Deus, ele sabe todas as coisas. E nós precisamos, sim,
confiar mais em Deus, acreditar mais na sua palavra, se entregar mais às coisas do seu reino. Às vezes nós temos a besteira ou temos uma atitude de acreditar que algumas pessoas da terra, elas são tão especiais ao ponto de nós amarmos tanto ela ou venerarmos tanto ela que essas pessoas se tornam semideuses na nossa vida. E nós não percebemos às vezes que, assim como todas as pessoas da terra, ou como as pessoas mais importantes, ou como aquelas pessoas que nós mais admiramos na terra, que elas têm uma importância tão grande como nós para Deus. Aqueles homens, Jesus estava ali reunido, né? Aqui no versículo 46 de Mateus 12, Jesus estava ali falando para a multidão, né? E provavelmente ele estava num lugar fechado, porque chegou ali no lado de fora. Fala, eis que estavam fora, sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe, né? E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então perceba que Jesus, ele considera família dele, irmão dele, mãe dele, achegado dele, né? Aqueles que estão atentos ou que estão junto com ele, ou estão ligados ao seu grande projeto na terra. Você pode acompanhar na sua Bíblia, em Mateus, nós estamos refletindo do 46 até o 50, e Jesus literalmente, ele disse, né, que assim como Maria e os seus irmãos, ele estendeu a mão para os seus discípulos e disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Maria, nós não sabemos por qual motivo, ela não estava ali junto daqueles discípulos que Jesus estava orientando, né, que Jesus estava ensinando. Maria e os irmãos de Jesus, eu creio que deveriam estar ali, não estavam. E Jesus falou, olhou para cada um dos seus discípulos, né, e falou aqui, ó, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Isso poderia até parecer estranho. E aí Jesus disse, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aquela pessoa, quando chegou para Jesus e disse, olha, sua mãe, é a sua mãe, hein? Ele quis dar uma ênfase à mãe de Jesus, é os seus irmãos que estão aqui querendo falar com você. Então aquela pessoa quis tirar Jesus do foco, ali naquele momento, que era estar tratando das coisas do seu pai. E ele disse, olha, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Talvez você que está me ouvindo, você talvez seja órfão de pai, órfão de mãe, ou talvez você não tenha uma família, né? Assim, uma família, aquela família considerada pela sociedade a família ideal, aquela família que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um pai amoroso, uma mãe amorosa, que cuida dos seus filhos, que dá o melhor pelos seus filhos, né? Apesar que nos dias atuais, e por melhor que seja uma família, não existe uma família perfeita, né? Perfeito é o nosso Deus. Mas de repente você, por uma catástrofe, ou por uma situação ou outra, você não tem uma família. Mas Jesus vem e nos diz essa palavra,
porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus, ele dá a oportunidade extraordinária. Preste atenção nisso. Jesus, ele tem nos dado a oportunidade extraordinária de pertencermos à sua própria família, a família do nosso Deus. Jesus tem dado essa oportunidade, não é para aquele homem ricão, não é para aquele homem, não. Jesus está dando essa oportunidade para você que está ouvindo essa mensagem. E o foco de Jesus, na verdade, foi pregar o evangelho aos pobres, aqueles desprezados pela sociedade, aqueles que talvez não tem ninguém por eles. É óbvio que Jesus, se tiver alguém rico, abastado de finanças, e se essa pessoa também se voltar para Jesus, assim como aconteceu, né, com Zaqueu, que era um homem rico, Jesus ele passa a ter misericórdia com essa pessoa. Mas o foco de Jesus na palavra foi aos pobres, porque eles ouvem a Jesus. A maioria dos ricos, eles não ouvem a Jesus. Então Jesus está dando uma oportunidade para mim e para você. Talvez você é desprezado na sua família. Talvez você tenha sido desprezado por um homem, desprezado por uma mulher. Ele não quer nenhum negócio com você, ela não quer nenhum negócio com você, mas Deus, ele quer um negócio com você. Deus, ele quer ter uma aliança com você. Deus, ele quer te levar para os céus, e Deus quer que aonde ele está, você também esteja. Jesus quer que aonde ele está, ele quer também que nós estejamos com ele, né? E Deus nos escolheu. Você é um projeto de Deus nesta terra, e ele tem levado a sério. Talvez você não tenha levado a sério as coisas de Deus, mas Jesus, ele leva a sério. E ele quer nos levar com ele. Ele quer nos tornar pessoas cada dia mais santas, assim como é santo o nosso Deus. Existem pessoas, infelizmente, que estão dando frutos ruins. Jesus disse assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, existe uma diferença do homem bom e do homem mau. Existe uma diferença daquele que segue a Cristo e daquele que não segue a Jesus Cristo. Existe uma diferença daqueles que se voltam para Jesus. A Bíblia diz: quão formoso são os pés daquele que anuncia a palavra de Deus. Quão formosos são os pés. Que maravilhoso, que algo extraordinário é nós podermos ser pessoas que divulgam, que defendem, que anunciam o Evangelho, que entendem o projeto de Deus. Nem todos são assim. Existem pessoas que quando abrem a sua boca, só sai coisa ruim. Por quê? Porque o seu coração, o coração daquelas pessoas está contaminado com o pecado.
Mas Deus, Ele está nos chamando para ter uma aliança com Ele. E Ele vai descontaminar o nosso coração. Deus, Ele quer descontaminar o seu coração. Deus, Ele quer te usar nessa terra com o poder, com a autoridade. Eu acabei de ver o testemunho daquele personagem que fez o filme lá, da Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson. É Jim alguma coisa. Eu estava vendo o testemunho, na verdade, daquele que fez o papel de Barrabás, e disse que ele se converteu, né? No próprio filme ali, quando ele viu aquele homem que estava fazendo o papel de Jesus Cristo olhar para ele. E aquele olhar foi diferente, porque era o olhar de alguém que Deus estava usando ali para fazer a sua obra. E Deus, Ele quer usar o nosso olhar, Deus quer usar as nossas palavras, Deus quer usar a nossa vida para salvar pessoas, para alcançar corações. Deus, Ele quer te usar na terra para você ser alguém proveitoso para Deus, para você pertencer. Deus quer que você pertença à família dele, para que juntos nós podemos alcançar outras vidas e para que possamos estar todos diante de Deus quando Ele voltar. Pai amado, Deus querido, da Tua palavra, ela foi falada aos corações. E eu sei que o Senhor está chamando pessoas, ó Pai, para se pertencerem à sua família. Meu Deus, toca nos corações, meu Deus. Aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, e estão sentindo, ó Deus, o Teu toque, porque o Senhor está tocando diferente, ó Pai. Aqueles que estão, meu Deus, se arrependendo dos seus pecados, e estão, ó Deus, desejosos de ter uma nova postura na terra. E também aqueles, meu Deus, que já se arrependeram um dia dos seus pecados, voltaram a fazer o que era errado, mas que agora estão dispostos a novamente andar com o Senhor. Meu Deus, toca nesses corações, permaneça nesses corações, limpa, meu Deus, esses corações. Traz, ó meu Deus, a revelação, traz, meu Pai, o forte entendimento, meu Deus, de que esses homens e essas mulheres, meu Pai, pertencem ao Senhor e são escolhidos do Senhor. Aqueles que estão se arrependendo, meu Pai, perdoa os pecados, porque na sua palavra diz: se confessarmos o pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Meu Deus, toca nessas vidas, toca nessa alma. Se existe alguém doente, ó meu Deus, se existe algum familiar doente, leva embora toda enfermidade vai embora, desapareça. Enfermidade nos olhos, no coração, no pulmão, caroços, conhecidos ou desconhecidos pela medicina, vai embora. Sai desse corpo, sai dessa alma, sai dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. Todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade vai embora. Seja curado, seja restaurado, seja alcançado pelo poder de Deus. Problemas de qualquer tipo de espécie, esclerose múltipla desapareça, problemas nos olhos, na pele, problemas de estresse, depressão, vai embora, desapareça, seja tocado, seja tocada pela glória do Deus vivo de Israel, pelo Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele te ama e tem um projeto especial na sua vida. Fica com Deus, continua com Ele, não desvia do seu caminho, não deixe de anunciar o teu santo nome. Seja um homem santo, uma mulher santa, dê testemunho do vosso Deus nesta terra, no nome santo do Senhor Jesus.